Veja bem que se fosse depender dos apóstolos, Paulo não seria apóstolo. Mas o que queremos nesta noite falar são exatamente a tríplice santificação do crente. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 1 e 2. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Meus amados, quando Deus Ele quer fazer uma coisa, não importa se o homem criar estatuto, regras. Quando nós queremos que Deus faça a sua vontade e aceitamos a vontade dele, coisas grandes acontecem, coisas impossíveis que você olha para você e diz: eu jamais conseguiria isso. E o que estamos vendo aqui, logo no primeiro versículo, Paulo ele é bem específico. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Não foi pela vontade do clero, pela vontade dos apóstolos. Você sabe que tem muita gente que não quer ver o teu sucesso, não quer ver a tua carreira eclesiástica, não quer ver o teu aproveitamento, desenvolvimento na obra do Senhor. Mas o importante, quando Deus quer, ninguém pode tirar você dos planos de Deus. Quem pode ler Atos capítulo 1, versículo 21 e versículo 22? Muito obrigado. Veja bem que se fosse depender dos apóstolos, Paulo não seria apóstolo, porque Paulo não viu Jesus ser batizado. Paulo não esteve no ministério apostólico de Jesus. Paulo não viu Jesus sendo arrebatado. E esta era a regra para ser apóstolo. É por isso que Paulo ele diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Pela vontade de Deus. Mas o que queremos nesta noite falar são exatamente a tríplice santificação do crente. Como é que Paulo vem agora trazer um estudo para a igreja, um assunto muito importante, que é santificação do crente. Então, para você entender, salvação e santificação
são obras realizadas por Jesus Cristo. Salvação e santificação são obras realizadas pelo Senhor Jesus Cristo. E o que é santidade de Deus? Veja o que a Bíblia diz, Isaías capítulo 6, versículo 3. Isaías capítulo 6, versículo 3. Amados, para que nós possamos contemplar esta santidade de Deus, é preciso que nós nos separemos de coisas que estejam prejudicando a nossa visão espiritual com Deus. Observe que enquanto o profeta Isaías estava com cuidado no rei Uzias, se preocupando com o rei Uzias, ele não tinha prazer nenhum, ele não sentia prazer nenhum da presença de Deus. E é assim que acontece conosco. Quando nós estamos preocupados com outras coisas e esquecemos-nos de avaliar a nossa espiritualidade, e aí, amado, a gente perde algumas vontades, e uma delas é de estar na presença de Deus, é de ver a sua manifestação. Mas observe de que quando o rei Uzias morreu, Isaías viu o Senhor assentado. Isaías viu a glória do Senhor. É preciso, amados, que algo que nos impede, que nos afasta, algo que nos deixa afastado de Deus, afastado da presença do Senhor, é preciso que a gente destrua, a gente extermine, para que possamos ver a glória de Deus. Porque os problemas, as dificuldades, elas nos sufocam e perdemos o foco. E aí nós não percebemos que nós fomos chamados para sermos santos, para seguirmos ao Senhor, para fazer o que Ele manda. E Jesus disse que nós faríamos obras ainda maiores do que Ele. Oh, amados, olhemos para a nossa situação, olhemos para a nossa condição e vamos dizer: Senhor, o que eu posso fazer a mais que Tu disseste? Será que você já fez esta oração dizendo: Senhor, o que é que eu posso fazer a mais que Tu não fizeste, que eu posso fazer? E Ele vai esclarecer. Agora, isto só pode acontecer se nós estivermos vivendo esta realidade na presença do Senhor Jesus, na presença de Deus. A santificação do crente tem dois lados. Primeiro, sua separação para a posse e uso de Deus. Esta é a primeiro exemplo. Esses dois lados. O primeiro lado é separação para a posse e uso de Deus. Segundo,
separação do pecado, do erro e de todo e qualquer mal conhecido, para obedecer e agradar a Deus. Esses são os dois lados da santificação. Nós precisamos estar atentos para esses dois lados, que é a separação para a posse e uso de Deus. Para a posse do que, meu amado? Para a posse daquilo que nós precisamos, para a posse daquilo que nós necessitamos. E o que ouvimos ontem na mensagem me fez lembrar desta reflexão, que aqui estou, quando o pastor estava ministrando, eu estava pensando exatamente no assunto de hoje, e eu agradecendo a Deus, porque Deus estava confirmando aquilo que deveria falar esta noite. Porque quando nós não observamos essas oportunidades que temos para tomar posse, Deus quer que nós tomemos posse. Deus já tem bênção para você. A decisão de Deus é abençoar você. A vontade dele é para que seja realizada em você. E qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é a melhor na sua vida. Nós precisamos estar atentos para a vontade de Deus. Quando estamos atentos para a vontade de Deus, nós esquecemos da nossa vontade. Nós não nos preocupamos com a nossa vontade. O nosso foco é só a vontade de Deus. E para isto é preciso que haja esta santificação na vida do crente. Hebreus capítulo 10, versículo 10, quem pode ler por gentileza? Hebreus capítulo 10, versículo 10. Veja bem, de acordo com a Bíblia, nós vemos aqui neste texto que a santificação do crente é tríplice. Primeiro, posicional, progressiva e futura. Qual é a santificação posicional? É o que nós lemos aqui. É a santificação completa e perfeita. Ou seja, o crente pela fé torna-se em Cristo único, uma pessoa, em Cristo Jesus. É a santificação posicional, é a tua posição em Cristo. Não é a tua posição em outro que compare-se à sua vontade, o seu querer, mas a sua posição, ou seja, a santificação posicional em Cristo, a tua permanência em Cristo, nunca desistir dele, seja o que esteja acontecendo, mas você está firmado ali, dizendo: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei. Eu estou vendo coisas, você pode dizer, eu estou vendo coisas negativas, eu estou vendo mais coisas negativas do que positivo. Este é um ano que era para mim já estar começando a fazer isto e aquilo, e eu ainda não comecei. Mas que, se você estiver
com a sua santificação posicional, ou seja, a tua separação é exclusivamente acreditar em Cristo. Como o salmista Davi, no Salmo 23 e o verso 4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, mesmo assim eu não temeria mal algum. Veja bem, o salmista, ele poderia dizer: se eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu poderia até temer, mas ele disse: não, ainda que eu andasse, mesmo assim, o rio não cresce, o capim não cresce, a planta, a semente não germina, a terra seca, o rio baixa, mas mesmo assim, mesmo com tudo isso, isto é a santificação posicional em Cristo, mesmo com tudo isto, eu não temo mal algum. O meu objetivo, o meu alvo é Cristo, e Ele sabe o que eu quero, Ele sabe o que eu preciso. Mesmo assim, eu não temo mal algum, porque Tu estás comigo. Foi a tradução para Paulo quando ele queria que tirasse o espinho da carne. Paulo orou por todo mundo, até pessoas foram ressuscitadas, foram abençoadas, mas ele não conseguia tirar aquele espinho da carne, e ele apelou para Cristo. Mas o Senhor disse: Paulo, só a minha graça te basta. O gado ainda não voltou para seu local de origem, ainda estão lá para a várzea, a semente ainda não germinou, ainda a planta ainda não criou estrutura, a sua expectativa ainda não foi realizado. Mas eu quero dizer para você, lá na tua fazenda pode não ter o capim, lá no teu plantio pode ainda a planta ainda não ter a sua estrutura. O tempo está passando, mas uma coisa é que você tem que estar ciente, é de ser um crente com sua santificação posicional, de que só a graça de Deus é suficiente. É suficiente. Não tem água, mas tem graça. A terra não está ainda produzindo, mas tem graça. O gado ainda está lá na várzea, ainda não veio para onde deveria estar, mas tem a graça de Deus. É isto que o salmista diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Este nada, amados, não é o nada de não ter, não é o nada de não possuir. O nada que o salmista Davi ele se expressa é a matéria-prima de Deus. Quando do nada Deus fez tudo, o salmista estava falando da matéria-prima. Pode faltar tudo, mas a matéria-prima de Deus não. O nada, porque eu tendo a matéria-prima, nada me falta, porque Deus vai produzir, Deus vai criar, Deus vai criar. Isto é a sua posição, é a santificação posicional em Cristo Jesus. Segunda Coríntios, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1. O que está escrito?
santificação progressiva é aquela que todos os dias eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar. Eu errei de novo. Perdoe-me. Quando eu reconheço que eu errei e peço perdão para a esposa pede para o esposo, o filho pede para o pai pede para o filho, o irmão pede para o outro irmão. Quando ele reconhece a sua falha, ele está tendo a sua santificação progressiva. Ele está se corrigindo. Ele está querendo ir para o céu. Ele está com humildade. Ela está com humildade. Reconhece que é falho. Reconhece que é imperfeito. Mas a graça de Deus está sobre todos. Aí você está fazendo a vontade de Deus, está seguindo conforme a sua palavra. Aí vem a misericórdia, porque misericórdia não é para todos. Misericórdia é para quem merece. Misericórdia é para quem merece. A misericórdia de Deus, ela é infinita. Observe na Bíblia que entre tantas necessidades, uma foi suprida. A viúva lá, que Elias chegou naquele lugar, tinha tantas viúvas, tantas, mas só uma. O coxo lá no tanque de Betesda tinha tantos, outros, mas só um. A misericórdia de Deus, a misericórdia de Deus, quando é alcançada em alguém, essa pessoa é beneficiado. Faça de tudo para que a misericórdia do Senhor esteja alcançando a sua vida. E a misericórdia de Deus, amado, ela só alcança a nossa vida se nós estivermos andando conforme a sua palavra. Conforme a sua palavra, aí a misericórdia de Deus é grande sobre a nossa vida. A santificação progressiva é a prática aplicada ao viver diário do crente. Quem pode ver Hebreus capítulo 10, versículo 14. Hebreus 10, 14. O crescimento do crente em santificação ocorre à medida que o Espírito Santo o rege soberanamente. Quando o Espírito Santo de Deus, ele começa a tomar conta da nossa vida, nós sentimos este momento, este prazer da santificação progressiva. Quem pode ler Salmos de número 12, verso 6? Esse é o lado divino da santificação progressiva. A palavra, ela faz você ter sucesso na santificação. A palavra, amados, é esta aqui que o inimigo luta para que você não medite
para que você não venha para a EBD, para que você não venha para o culto de doutrina, para que você não lê a Bíblia. É uma luta, porque o inimigo sabe que a palavra é que vai mudar a história da tua vida, da tua família. Ele sabe que é a palavra que vai fazer você vencer as ciladas dele. Ele sabe que é a palavra que vai fazer você chegar no céu com a tua família. A palavra. Alguém pode ler Mateus capítulo 5, versículo 6. O crente, tendo fome e tendo sede de ser santo. Fome de ser santo. Fome de ser santo. Sede de ser santo. Amados, às vezes nós encontramos tantas barreiras, mas veja o que o salmista diz: que até os pardais encontraram ninho para sua prole entre os altares. Lugar quente, lugar difícil de se posicionar, mas os pardais encontraram lugar. E às vezes nós não encontramos tempo. Os pardais encontraram lugar para sua prole, próximos aos altares na casa de Deus. E às vezes nós não nos esforçamos. E tudo isso Deus está notando. Como é que foi o meu desempenho no dia de hoje? A avaliação nossa, amados, no dia de hoje está sendo aqui. Quando Deus olha para cada um de vocês que aqui estão, um dia corrido, um dia cansativo, mas vocês agradecem a Deus, porque Deus abençoou vocês. Mas vocês vieram para cá, e sabe o que é que está acontecendo? Você está sendo avaliado pela sua santificação progressiva, e Deus vai abençoar ainda muito mais vocês, porque Ele sabe que se vocês, pela vontade de vocês, era de estar na casa de vocês. Você sabe que tudo de Deus é muito, sobra. O profeta diz para aquela mulher: empresta vasilha e não poucas. Chegou a hora de Deus dizer para vocês também: empresta vasilhas e não poucas. Chegou a hora dos pescadores receberem aquela bênção que foi dada por Jesus: lança a rede à direita, e a tua embarcação não vai suportar o tanto de peixe que você vai chamar mais pessoas para carregar. Empresta vasilha, empresta vasilha. Junta os pedaços de pães, enche. Quantos cestos? 12 sobraram, cheios. Não se entristeça, não se preocupe. Quando Jesus disse em João capítulo 14, versículo 1: não se turbe o vosso coração, mas credes em Deus e crede também em mim. Crede em Deus e crede também em mim. Acredite nele e acredite também em mim. O negócio, amado, que às vezes nós colocamos mais pessoas ou mais coisas para crer. Nós não se conformamos só com o Pai e o Filho. Nós não nos conformamos só com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E as outras coisas que nós procuramos crer nos interrompem a nossa credibilidade com o Pai e o Filho. Aí acreditamos que não vai dar certo, acreditamos que não vamos ter sucesso,
acreditamos que não vamos vender, acreditamos que não vamos pagar, acreditamos que não vamos vencer, acreditamos que não vamos passar num concurso público, acreditamos que o nosso comércio vai falir, acreditamos em tantas coisas, mas o Senhor, Ele disse somente duas: crede no Pai, crede também em mim. Só isso, meu irmão. Não acredite mais em nada. Deus, você está olhando, talvez para a pessoa está doente, aí começa a crer que vai morrer, começa a crer que faltam alguns meses. Você acrescentou mais alguma coisa. Fica só no Pai, no Filho e no Espírito Santo, que você vai ver a doença ir embora, o teu comércio crescer, você vai ver a tua família desenvolver, as coisas se desenvolverem, as coisas sendo resolvidas. Isto é santificação progressiva. E para concluir, primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Esta é a santificação futura. E o mesmo Deus de paz, o mesmo. Qual é esse mesmo? Que o profeta Isaías havia profetizado. Seu nome será Príncipe da Paz. Paz. O mesmo Deus de paz, o mesmo. A paz não é uma paz passageira, não é uma paz limitada, mas é a paz. O que você tem, amado, é isso que você deve dar às pessoas: paz, paz. 1 João capítulo 3, versículo 2. 1 João, capítulo 3, versículo 2, o que é que está escrito? Aleluia. Assim como é, o veremos. Nós não sabemos. É coisa tão bonita esta santificação futura, esta conclusão. É tão linda essa expectativa que a Bíblia diz, que a Bíblia nos mostra, que exatamente para nós não perder o foco, não perder o alvo. Mas há algumas coisas que procuram atrapalhar esta santificação. Algumas coisas procuram intervir, são chamados estorvos à santificação do crente. O que pode me impedir de eu fazer parte desta tríplice santificação? Porque eu não posso ter apenas uma, eu tenho que ter as três. É a tríplice. Eu tenho que estar convivendo com os três. Primeiro, desobediência. Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6, não vou ler. A desobediência. Desobedecer de modo consciente, contínuo e obstinadamente a conhecida vontade do Senhor me faz a impedir as bênçãos de Deus. Desobedecer
a vontade de Deus, a palavra dele, a vontade dele. Há consequências, é o que nós ouvimos ontem. Há consequências. Você já teve a experiência de passar um período de orar pouco? Aquele período que você teve de orando constantemente, buscando ao Senhor, jejuando. Quantas bênçãos! Aí veio as bênçãos, aí ficou um pouco frio. Aí esqueceu mais da EBD, esqueceu de culto de doutrina, só vem domingo. Isso quando não tem visita em casa. Porque é uma das coisas que às vezes traz alguns obstáculos. Ah, pastor, mas chegou a minha família que fazia muito tempo, 10 anos que não se via, e chegou em casa, não deu para me vir domingo para o culto. Uma vez alguém veio dar uma desculpa deste dia, a pessoa voltou domingo mesmo? Não, vou passar 5 dias. E passa 5 dias e você não veio para o culto. Se a pessoa chegasse faz 10 anos e fosse voltar, chegar de manhã, fosse voltar já de noite, até eu ainda dava um desconto. Vai passar 5 dias. Não, vai só terça-feira. E às vezes aquele domingo é exatamente a bênção que Deus tem para aquela pessoa, mas ela priorizou, a sua escolha foi outra. Aí o Senhor pega, dá para outra pessoa. Toma esta bênção, é para ti, fica para ti, é tua. São os segredos, amados, que às vezes nós sofremos consequências, sofremos prejuízos e ficamos, parece como que não entendeu, como não sei por que isso está acontecendo comigo. Você sabe aquela pessoa que machuca a outra, mas parece que não houve nada. O que foi que eu fiz? Falei isso? Não. Sabe, amado? E assim, às vezes acontece isso conosco. Colocamos Deus em segundo plano. Deus não fica em segundo plano. Lembro de uma história. Estava participando de um culto de doutrina em Belém. Eu raramente perdia um culto de doutrina. Só quando não conseguia, quando não tinha dinheiro, alguém não pagava para mim. E às vezes eu ia só com uma passagem de ônibus e vinha a pé. Da Sacramento, bairro da Sacramento, quem conhece Belém, bairro da Sacramento, para 14 de março, como diz o caboclo, é uma boa tirada. E eu vinha a pé. E uma dessas noites lá, pastor Elenay Cabral estava ministrando, e ele deu exemplo de um casal. O moço cantava no coral, a moça tocava na banda, e eles casaram. Eles eram assíduos à casa de Deus, nos seus compromissos. Casaram. Veio o primeiro filho. Quando chegou o primeiro filho, eles, com aquela criança ali, que coisa linda. Primeiro filho é lindo, todos são lindos, mas a experiência de ter o primeiro assim, eu lembro-me que quando o Paulo Vitor nasceu, eu ficava assim admirando ele no berço. Às vezes eu não ia nem dar aula, eu faltava aula.
me ligavam a coordenadora pedagógica: professor, show, não vai dar para mim hoje. Eu estava no berço olhando meu filho. Mas depois eu disse: eu tenho que trabalhar, porque senão não tem a fralda para ele, não tem o leite, eu tenho que ir. E aconteceu com aquele casal que eles estavam já idolatrando aquele menino. E quando eles olhavam que vinha a chuva, ninguém vai para o culto porque o menino pode pegar sereno, etc. Resumindo a história, aquela criança, veio uma doença na pele daquela criança, que ninguém poderia, ou que ninguém podia encostar naquele menino. O odor era muito forte, somente os pais suportavam com muita luta. E foi uma irmã, as irmãs do círculo de oração, foram lá na casa desse casal, e Deus usou uma irmã e falou o problema, que aquela criança estava tomando o lugar dele, mas Deus curaria se ele se humilhasse e colocasse ele em primeiro lugar. E eles choraram, se arrependeram, priorizaram Deus, e a pele daquela criança foi restaurada. Oh, amados, círculo de oração é uma bênção. Círculo de oração, quando chega assim numa casa, as irmãs, lá em Belém tinha um círculo de oração chamado, de uma congregação, círculo de oração do Bengui. Oh, irmãs, a oração das irmãs lá, elas oravam. Quando alguém dizia: olha, se tu não melhorar, a mulher dizia para o marido, ou o marido para a mulher: se tu não te ajeitar, eu vou pegar teu nome, eu vou entregar para o círculo de oração do Bengui. Mas mudava na hora, irmão. Porque o círculo de oração, ele orava. E quando não matava, Deus restaurava. Mas o círculo de oração era assim. E eu sei que o círculo de oração daqui também é poderoso. Jesus está na causa. Aleluia. Jesus está na causa. Essas mulheres aqui são mulheres de oração. Deus não fica em segundo plano. Portanto, amados, fiquemos com esta palavra. Não vamos deixar a bênção de Deus ir embora. Erros a respeito da santificação. Atos capítulo 10, versículo 10, nós vemos lá que até Pedro cometeu um erro sobre santificação. Ele achava que aquela visão não tinha nada a ver, mas Deus estava falando com ele para ir ali na casa de Cornélio. Santificação, amado, é coisa profunda. Santificação é propósito de Deus para o seu povo, para alcançar a sua bênção. Santificação é povo separado. Povo separado para servir e adorar o Senhor Jesus. Portanto, fiquemos com esta palavra esta noite.